Você está ouvindo audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. Sangue e Fogo, uma abundância de governantes. Capítulo 7. Todos os homens são pecadores, os pais dos fiéis nos ensinam. Até os mais nobres dos reis e o mais cavalheiresco dos cavaleiros pode ser tomado de fúria, luxúria e inveja e cometer atos que os envergonhem e manchem seu bom nome. E o mais perverso dos homens e a mais cruel das mulheres também podem fazer o bem de tempos em tempos, pois o amor, a compaixão e a pena podem ser encontrados no mais sombrio dos corações. Nós somos como os deuses nos fizeram, escreveu o Septão Barth, o homem mais sábio que já serviu como mão do rei. Fortes e fracos, bons e maus, cruéis e gentis, heróicos e egoístas. Que saiba disso quem quer governar os reinos dos homens. Raramente a verdade das palavras dele foram vistas com tanta clareza como durante o ano 50 depois da conquista de Aegon. Com o início de um novo ano, por todo o reino foram feitos planos para comemorar meio século de governo dos Targaryen em Westeros, com banquetes, feiras e torneios. Os horrores do governo do rei Maegor estavam ficando para trás. O trono de ferro e a fé estavam reconciliados e o jovem rei Jaehaerys I era amado tanto pelo povo quanto pelos grandes senhores, de Vila Velha até a muralha. Mas com o conhecimento de poucos, nuvens de tempestade estavam se formando no horizonte, e ao longo, vagamente, os homens sábios ouviam o rimbombar de trovões. Um reino com dois reis é como um homem com duas cabeças, segundo o ditado popular. No ano 50, depois da conquista, o reino de Westeros estava abençoado por um rei, uma mão e 3 rainhas, como na época de rei Maegor. Mas enquanto as rainhas de Maegor foram consortes, subservientes à vontade dele, vivendo e morrendo conforme seus impulsos, cada uma das rainhas do meio século era um poder por si só. Na Fortaleza Vermelha de Porto Real estava a rainha regente Alyssa, viúva do falecido rei Aenys, mãe do filho dele, Jaehaerys, a esposa da mão do rei, Rhaegar Baratheon. Do outro lado da Baía da Água Negra, em Pedra do Dragão, uma rainha mais jovem surgiu quando a filha de Alyssa, Alysanne, uma donzela de 13 anos, se entregou em casamento ao irmão, o rei Jaehaerys, contra os desejos da mãe e do senhor marido dela. E mais a oeste, em Ilha Bela, com toda a extensão de Westeros a separando da mãe e da irmã, estava a filha mais velha de Alyssa, a cavaleira de dragões Rhaena Targaryen, viúva do príncipe Aegon, o sem coroa. Nas terras ocidentais, nas terras fluviais e em partes da Campina, os homens já a chamavam de Rainha do Oeste. 2 irmãs e a mãe, as 3 rainhas unidas por sangue, dor e sofrimento. Mas entre elas havia sombras antigas e novas, tornando-se mais escuras a cada dia. A amizade e união de objetivos que permitiu que Jaehaerys, suas irmãs e sua mãe derrubassem Maegor, o Cruel, tinha começado a enfraquecer, com o crescimento de ressentimentos passados e cisões. Pelo resto da regência, o menino rei e sua pequena rainha se viram em desacordo profundo com a mão do rei e a rainha regente, em uma rivalidade que continuaria durante o reinado de Jaehaerys e ameaçaria mergulhar os 7 reinos em uma nova guerra. A causa imediata de tensão foi o casamento repentino e secreto do rei com a irmã, que pegou a mão e a rainha regente de surpresa e estragou os planos e esquemas de ambos. Mas seria um erro acreditar que essa foi a única causa da hostilidade. Os outros casamentos que tornaram o ano de 49 depois da conquista o ano das 3 noivas também deixaram marcas. Lord Rhaegar nunca pediu a Jaehaerys permissão para se casar com a mãe dele, uma omissão que o menino rei viu como um sinal de desrespeito. Além do mais, sua graça não aprovava a união, como confessaria mais tarde ao Septão Barth. Ele valorizava Lord Rhaegar como um conselheiro e amigo, mas não precisava de um segundo pai e achava que seu discernimento, temperamento e inteligência eram superiores ao de sua mão. Jaehaerys também pensava que devia ter sido consultado sobre o casamento da irmã Rhaena, embora isso tivesse afetado menos. A rainha Alyssa, por sua vez, ficou profundamente magoada de não ter sido avisada nem convidada para o casamento de Rhaena em Ilha Bela. Longe, no oeste, Rhaena Targaryen tinha as próprias queixas. Como confidenciou aos velhos amigos e favoritos que juntou ao seu redor, a rainha Rhaena não entendia nem compartilhava do afeto da mãe por Rhaegar Baratheon.
Embora o respeitasse a contragosto por ter apoiado seu irmão Jaehaerys contra seu tio Maegor, a passividade dele quando o marido dela, o príncipe Aegon, enfrentou Maegor na batalha sob o olho de Deus era uma coisa que ela não conseguia esquecer nem perdoar. Além disso, com o tempo, a rainha Rhaena foi ficando ainda mais ressentida de sua reivindicação ao Trono de Ferro, e também a de suas filhas, ter sido desconsiderada em favor do meu irmãozinho, como ela costumava chamar Jaehaerys. Ela era a primogênita, lembrava a quem quisesse ouvir, e montara dragões antes de qualquer um dos irmãos, mas todos eles, até minha própria mãe, tinham conspirado para passar por cima dela. Olhando em retrospectiva, é fácil dizer que Jaehaerys e Alysanne estavam certos nos conflitos que surgiram durante o último ano da regência de sua mãe e classificar a Rainha Alyssa e Lord Rhaegar como vilões. Certamente, é assim que os cantores contam a história. O casamento rápido e repentino de Jaehaerys e Alysanne foi um romance sem igual desde os tempos de Florian, o Bobo e sua Jonquil. Ouvia-se quando cantavam. E nas músicas, como sempre, o amor vence tudo. A verdade é um tanto menos simples. As questões da rainha Alyssa sobre a união eram fruto de preocupação genuína com os filhos, com a dinastia Targaryen e com o reino todo. E os medos dela não eram sem fundamento. Os motivos de Lord Rhaegar Baratheon eram menos altruístas. Sendo um homem orgulhoso, ele ficou perplexo e enraivecido pela ingratidão do menino rei, que via como um filho e humilhado quando foi forçado a sair pelos portões de Pedra do Dragão na frente de 600 de seus homens. Um guerreiro até o último fio, que já tinha sonhado em enfrentar Maegor, o Cruel. Em combate individual, Rhaegar não conseguia engolir ser envergonhado por um rapaz de 15 anos. Mas, para que não o julguemos com rigidez demais, seria bom lembrar as palavras do Septão Barth. Embora fosse fazer algumas coisas cruéis, tolas e más durante seu último ano como mão, ele não era um homem cruel e mau por natureza, nem mesmo tolo. Ele já tinha sido um herói, e temos que lembrar que estamos analisando o ano mais sombrio de sua vida. No período imediatamente após o confronto com Jaehaerys, Lord Rhaegar só conseguia pensar na humilhação que sofrera. O primeiro impulso de sua senhoria foi voltar à Pedra do Dragão com mais homens, o suficiente para dominar a guarnição do castelo e resolver a situação pela força. Quanto à guarda real, Lord Rhaegar lembrou ao conselho que as Espadas Brancas juraram dar a vida pelo rei e vou ficar feliz em dar a eles essa honra. Quando Lord Tully observou que Jaehaerys podia simplesmente fechar os portões de Pedra do Dragão, Lord Rhaegar não se deixou abalar. Ele que feche! Posso tomar o castelo à força se necessário. No final, só a rainha Alyssa conseguiu se comunicar com sua senhoria em meio a tanta fúria e dissuadi-lo dessa loucura. Meu amor, disse ela suavemente, meus filhos montam dragões. E nós? Não. A rainha regente, assim como o marido, desejava que o casamento apressado do rei fosse desfeito, pois estava convencida de que a notícia novamente colocaria a fé contra a coroa. Seus medos foram aumentados pelo Septão Matthews quando estava longe de Jaehaerys e seguro de que seus lábios não seriam costurados. O Septão reencontrou a língua e falou de poucas coisas além de que todas as pessoas decentes condenariam a união incestuosa do rei. Se Jaehaerys e Alysanne tivessem voltado para Porto Real a tempo de comemorar o Ano Novo, como a rainha Alyssa rezava para que fizessem, eles verão a razão e se arrependerão dessa tolice. Ela disse para o conselho. A reconciliação talvez tivesse sido possível, mas isso não aconteceu. Depois que uma quinzena se passou e depois outra, sem que o rei não reaparecesse na corte, Alyssa anunciou sua intenção de voltar à Pedra do Dragão, dessa vez sozinha, para implorar aos filhos que retornassem para casa. Lord Rhaegar a proibiu furiosamente. Se voltar rastejando, o garoto nunca mais vai ouvir você, disse ele. Ele pôs os próprios desejos na frente do bem do reino, e isso não pode ser permitido. Você quer que ele termine como pai? E assim, a rainha se dobrou à vontade dele e não foi. Que a rainha Alyssa pretendia fazer a coisa certa, nenhum homem deve duvidar, escreveu o Septão Barth anos depois. Mas é triste dizer que muitas vezes ela parecia não saber que coisa seria essa. Desejava mais de que tudo ser amada, admirada e elogiada, um anseio que compartilhava com o rei Aenys, seu primeiro marido. Uma governante às vezes precisa tomar atitudes necessárias, ainda que impopulares, embora sabendo que a repreensão e a censura virão depois. Essas coisas a rainha Alyssa raramente conseguia se obrigar a fazer. Dias se passaram e vieram semanas e quinzenas, enquanto corações endureciam e homens ficavam mais resolutos dos dois lados da Baía da Água Negra.
O menino rei e sua pequena rainha permaneceram em Pedra do Dragão, esperando o dia que Jaehaerys tomaria o governo dos 7 reinos nas próprias mãos. A rainha Alyssa e Lord Rogar continuavam segurando as rédeas do poder em Porto Real, procurando uma forma de desfazer o casamento do rei e desviar a calamidade que eles tinham certeza que viria. Fora o conselho, eles não contavam para ninguém o que havia acontecido em Pedra do Dragão. E Lord Rogar ordenou aos homens que o acompanharam que não dissessem nada sobre o que tinham visto, sob penalidade de perderem a língua. Quando o casamento fosse anulado, sua senhoria argumentou: seria como se nunca houvesse ocorrido, no que dizia respeito a Westeros, desde que permanecesse em segredo. Até a união ser consumada, seria fácil deixá-la de lado. Essa esperança acabaria sendo em vão, como sabemos agora. Mas para Rhaegar Baratheon, no ano 50 depois da conquista, parecia possível. Por um tempo, ele deve ter tirado o encorajamento do silêncio do rei. Jaehaerys foi rápido na hora de se casar com Alysanne, mas depois do feito executado, ele não parecia ter pressa para anunciá-lo. Certamente tinha os meios para fazer isso, se desejasse. O mestre Culiper, ainda alerta aos 80 anos, servia desde a época da rainha Visenya e era habilmente assistido por 2 mestres jovens. Pedra do Dragão possuía um bando completo de corvos. A uma palavra de Jaehaerys, o casamento dele poderia ter sido proclamado de uma ponta para a outra. Ele não pronunciou essa palavra. Eruditos debatem desde então sobre o motivo desse silêncio. Ele estava arrependido de uma união feita de forma apressada, como a rainha Alyssa desejava? Alysanne o teria ofendido? Ele ficou com medo da reação do reino ao casamento depois de lembrar o que aconteceu com Aegon e Rhaena? Era possível que as profecias terríveis do Septão Matthew o tivessem abalado mais do que ele queria admitir? Ou ele era só um garoto de 15 anos que agira precipitadamente, sem pensar nas consequências e acabou se vendo sem saber como proceder? Argumentos podem ser e foram feitos para todas essas explicações, mas à luz do que sabemos sobre Jaehaerys I Targaryen, todos são vazios. Jovem ou velho, ele era um rei que nunca agia sem pensar. A este escritor parece claro que Jaehaerys não estava arrependido do casamento e não tinha intenção de desfazê-lo. Ele havia escolhido a rainha que queria e deixaria o reino ciente disso no seu devido tempo. Mas na época em que ele decidisse, da forma mais bem calculada para levar à aceitação, quando fosse homem crescido e um rei governando sozinho, não um garoto que se casou em desafio aos desejos da regente. A ausência do jovem rei na corte não passou despercebida por muito tempo. As cinzas das fogueiras acesas em comemoração ao Ano Novo mal tinham esfriado quando o povo de Porto Real começou a fazer perguntas. Para restringir os rumores, a rainha Alyssa espalhou que sua graça estava descansando e refletindo em Pedra do Dragão, o antigo assento de sua casa, mas, com o passar do tempo, e ainda sem sinal de Jaehaerys, senhores e plebeus começaram a estranhar. O rei estaria doente? Tinha sido feito prisioneiro por motivos desconhecidos? O elegante e bonito menino rei andava em meio ao povo de Porto Real com muita liberdade, aparentando gostar de se misturar com eles, e esse desaparecimento repentino não parecia coisa dele. A rainha Alysanne, de sua parte, não estava com pressa de voltar para a corte. Aqui eu tenho você para mim, dia e noite, disse ela para Jaehaerys. Quando voltarmos, terei sorte de conseguir uma hora, pois cada homem de Westeros vai querer um pouco de você. Para ela, os dias em Pedra do Dragão foram um idílio. Daqui a muitos anos, quando estivermos velhos e grisalhos, vamos olhar para trás e sorrir ao nos lembrarmos de como éramos felizes. O próprio Jaehaerys compartilhava alguns desses sentimentos. Mas o jovem rei tinha outros motivos para ficar em Pedra do Dragão. Diferentemente do seu tio Maegor, ele não tinha tendência a explosões de fúria, mas era mais do que capaz de sentir raiva, e jamais esqueceria nem perdoaria sua exclusão deliberada das reuniões do conselho em que seu casamento e o da sua irmã foram discutidos. Embora ele sempre fosse sentir gratidão por Rhaegar Baratheon por ajudá-lo a ascender ao trono de ferro, Jaehaerys não pretendia ser governado por ele. Eu tive um pai, disse ele para mestre Culiper durante seus dias em Pedra do Dragão. Não preciso de um segundo. O rei reconhecia e apreciava as virtudes da mão, mas estava bem ciente dos seus defeitos também. Defeitos que ficaram bem aparentes nos dias que levaram ao casamento dourado, quando o próprio Jaehaerys foi a uma audiência com os senhores do território, enquanto Lord Rogar estava cansado, bebendo e deflorando donzelas. Jaehaerys também estava ciente das próprias deficiências. Deficiências essas que ele pretendia corrigir antes de se sentar no trono de ferro.
Seu pai, o rei Aenys, era visto como fraco, em parte porque não era o guerreiro que seu irmão Maegor era. Já rei Aerys estava determinado a não permitir que nenhum homem questionasse sua coragem e sua habilidade com as armas. Em Pedra do Dragão, ele tinha Sir Merrill Bullock, comandante da guarnição do castelo, seus filhos Sir Arlen e Sir Howard, um experiente mestre de armas em Sir Elias Scalas, e seus 7, os melhores guerreiros do reino. Todas as manhãs, Jaehaerys treinava com eles no pátio do castelo, gritando para que fossem mais rigorosos, para que o pressionassem, o testassem, o atacassem de todas as formas que soubessem. Do nascer do sol até o meio-dia, ele treinava com eles, apurando suas habilidades com a espada, a lança, a clava e o machado enquanto sua nova rainha observava. Era um regime duro e brutal. Cada embate terminava quando o próprio rei ou seu oponente o declarava morto. Jaehaerys morria com tanta frequência que os homens da guarnição fizeram disso um jogo, gritando "O rei está morto!" a cada vez que ele caía, e "Vida longa ao rei!" quando ele se levantava. Seus adversários começaram uma competição para ver quem conseguiria matar o rei mais vezes. O vitorioso, pelo que soubemos, foi o jovem Sir Pate, o Galinhola, cuja lança arrojada supostamente causava muitos problemas para sua graça. Jaehaerys costumava ficar com hematomas e sangrando até a noite, para a consternação de Alysanne, mas a destreza dele melhorou tanto que no final do período passado em Pedra do Dragão, o próprio Sir Elias disse para ele: "Vossa Graça nunca será um guarda real, mas se por alguma feitiçaria seu tio Maegor em pessoa se erguesse do túmulo, eu apostaria no senhor." Uma noite, depois de um dia em que Jaehaerys foi severamente testado e machucado, Mestre Culiper disse para ele: "Oh, Majestade, por que Vossa Graça se pune dessa forma tão rigorosa? O reino está em paz." O jovem rei sorriu e respondeu: "O reino estava em paz quando meu avô morreu, mas meu pai mal tinha subido ao trono quando os inimigos surgiram de todos os lados. Eles o estavam testando, para descobrirem se ele era forte ou fraco. Também vão me testar." Ele não estava errado. Apesar de seu primeiro teste, quando aconteceu, ter sido de uma natureza diferente, para o qual nenhuma quantidade de treinamento nos pátios de Pedra do Dragão poderia tê-lo preparado, pois seriam seu valor como homem e seu amor pela sua pequena rainha que seriam postos à prova. Sabemos pouco sobre a infância de Alysanne Targaryen. Como quinta filha do rei Aenys e da rainha Alyssa, e por ser mulher, os observadores da corte a acharam menos interessante do que seus irmãos mais velhos, em posição mais alta na linha de sucessão. Do pouco que chegou a nós, Alysanne era uma menina inteligente, mas sem destaque. Pequena, mas nunca ficava doente. Era gentil, obediente, tinha sorriso doce e voz agradável. Para o alívio dos pais, não exibiu nada de timidez que afligia sua irmã mais velha, Rhaena, quando pequena. Também não exibiu o temperamento voluntarioso e teimoso da filha de Rhaena, Aérea. Como princesa do lar real, Alysanne teve criados e damas de companhia desde cedo. Quando bebê, certamente teve ama de leite. Como a maioria das mulheres nobres, a rainha Alyssa não amamentou os próprios filhos. Mais tarde, um mestre a ensinar a ler e escrever e fazer contas, e uma septã a instruiria em devoção, conduta e mistérios da fé. Suas criadas devem ter sido garotas de nascimento comum, lavando suas roupas e esvaziando sua comadre, e com o tempo ela teria tomado donzelas de idade similar e sangue nobre como damas de companhia, para cavalgar, brincar e costurar. Alysanne não escolheu suas damas de companhia. Elas foram selecionadas por sua mãe, a rainha Alyssa, e iam e vinham com certa frequência, para garantir que a princesa não passasse a gostar demais de nenhuma delas. A tendência de sua irmã Rhaena de distribuir uma quantidade enorme de afeição e atenção a uma sucessão de favoritas, algumas consideradas menos do que adequadas, foi fonte de muita fofoca na corte, e a rainha não queria que Alysanne fosse assunto de rumores similares. Tudo isso mudou quando o rei Aenys morreu em Pedra do Dragão e seu irmão Maegor voltou do outro lado do Mar Estreito para tomar o trono de ferro. O novo rei tinha pouco amor e menos confiança ainda em cada um dos filhos do irmão, e dispunha de sua mãe, a rainha viúva Visenya, para executar sua vontade. Os cavaleiros domésticos e servos da rainha Alyssa foram dispensados, junto com os criados e companheiros dos filhos, e Jaehaerys e Alysanne ficaram na tutela da tia-avó, a temida Visenya. Reféns, mas sem serem chamados assim. Eles passaram o reinado do tio sendo transitados entre Deriva Marca, Pedra do Dragão e Porto Real, conforme a vontade dos outros, até a morte de Visenya em 44 depois da conquista oferecer à rainha Alyssa a oportunidade de fugir, uma chance que ela agarrou com ardor, e fugiu de Pedra do Dragão com Jaehaerys, Alysanne e a espada Irmã Sombria. Não sobrou nenhum relato confiável da vida da princesa Alysanne depois da fuga. Ela só volta a aparecer nos anais do reino nos dias finais do reinado sangrento de Maegor, quando sua mãe e Lord Rogar cavalgaram de Ponta Tempestade à frente de um exército
enquanto Alysanne, Jaehaerys e sua irmã Rhaena desciam em Porto Real com seus dragões. Indubitavelmente, a princesa Alysanne teve aias e companhias nos dias que vieram depois da morte de Maegor. Seus nomes e detalhes sobre elas não chegaram a nós, infelizmente. Sabemos que nenhuma delas foi com a princesa quando ela e Jaehaerys fugiram da Fortaleza Vermelha e seus dragões. Fora os 7 cavaleiros da guarda real e a guarnição do castelo, os cozinheiros, cavalariço e outros servos, o rei e sua noiva não tinham cuidados especiais em Pedra do Dragão. Isso não era adequado para uma princesa, e menos ainda para uma rainha. Alysanne tinha que ter sua corte, e nisso sua mãe Alyssa viu uma oportunidade de minar e possivelmente desfazer o casamento. A rainha regente resolveu enviar a Pedra do Dragão um grupo cuidadosamente selecionado de companheiras e servas para encarregar-se das necessidades da jovem rainha. O plano, garante o grande mestre Bennifer, foi da rainha Alyssa, mas Lord Rogar concordou com satisfação, pois enxergou na mesma hora uma oportunidade de os acontecimentos se desenrolarem de acordo com seus próprios objetivos. O envelhecido septão Oswick, que tinha celebrado os ritos maritais para Jaehaerys e Alysanne, cuidava do septo em Pedra do Dragão, mas uma jovem de nascimento real exigia que alguém do mesmo gênero que ela cuidasse de sua instrução religiosa. A rainha Alyssa enviou 3, a formidável septã Jezebel e 2 noviças bem-nascidas da idade de Alysanne, Lyra e Edith. Para supervisionar as criadas e servas do grupo de Alysanne, ela enviou a senhora Lucinda Tully, esposa do senhor de Correrio, cuja devoção intensa era famosa por todo o território. Com ela foi sua irmã mais nova, ela da casa Broom, uma donzela modesta cujo nome tinha sido brevemente oferecido como pretendente para Jaehaerys. As filhas do Lord Celtinger, há pouco tempo tão desprezadas pela mão como sendo sem queixo, sem peitos e sem bom senso, também foram incluídas. É melhor dar algum uso para elas, Lord Rogar teria dito ao pai delas. 3 outras garotas de berço nobre foram o restante do grupo, uma da casa Vale, uma das Terras da Tempestade e uma da Campina. Janice da casa Templeton, Corianne da casa Wild e Rosamund da casa Ball. A rainha Alyssa queria que a filha tivesse companheiras adequadas de sua própria idade e posição, sem dúvida, mas esse não foi o único motivo para enviar essas damas para a Pedra do Dragão. A septã Jezebel, as noviças Edith e Lyra e a profusamente devota senhora Lucinda e sua irmã tinham mais uma incumbência. Era a esperança da rainha regente que essas mulheres extremamente honradas pudessem passar para Alysanne e talvez até para Jaehaerys a ideia de que um irmão se deitar com uma irmã era uma abominação aos olhos da fé. As crianças, como Alyssa insistia em chamar o rei e a rainha, não eram más, apenas jovens e voluntariosas. Se instruídas da forma correta, talvez enxergassem o erro dos seus atos e se arrependessem do casamento antes que dividissem o reino. Era o que ela rezava para que acontecesse. Os motivos de Lord Rogar eram mais mesquinhos. Sem poder contar com a lealdade da guarnição do castelo nem com os cavaleiros da guarda real, a mão precisava de olhos e ouvidos em Pedra do Dragão. Tudo que Jaehaerys e Alysanne diziam e faziam seria relatado para ele, como deixou claro para a senhora Lucinda e as outras. Ele estava particularmente ansioso para descobrir se e quando o rei e a rainha pretendiam consumar o casamento. Ele determinou enfaticamente que isso devia ser impedido, e talvez houvesse mais. E agora, infelizmente, temos que dedicar certa consideração a determinado livro de mau gosto que apareceria nos 7 Reinos uns 40 anos depois dos eventos discutidos no momento. Exemplares do livro ainda passam de mão em mão nos lugares baixos de Westeros e muitas vezes podem ser encontrados em certos bordéis, os que atendem clientes que saibam ler, e nas bibliotecas de homens de moral baixa, onde são guardados trancados, escondidos dos olhos das donzelas, das patroas, das crianças e dos castos e devotos. O livro em questão é conhecido por vários títulos, entre eles Pecados da Carne, Os Altos e Baixos, A História de uma Devassa e Perversidade dos Homens, mas todas as versões traziam um subtítulo, um alerta para garotas jovens. É supostamente o testemunho de uma jovem donzela de berço nobre que entregou sua virtude para um cavalariço no castelo do senhor seu pai. Deu à luz uma criança bastarda e se viu fazendo parte de todo tipo de devassidão imaginável durante uma longa vida de pecado, sofrimento e escravidão. Se a história da autora for verdade, partição de credibilidade difícil, durante a vida ela foi aia de uma rainha, amante de um jovem cavaleiro, seguidora de um acampamento nas terras disputadas de Essos, prostituta em Mir, pantomimeira em Tyrosh, brinquedo de uma rainha corsária nas Ilhas Basilisco, escrava na antiga Volantis,
onde foi tatuada, perfurada e decorada com argolas, aia de um feiticeiro carteno e finalmente dona de uma casa de prazeres em Lys, antes de acabar voltando para a Vila Velha e a Fé. Supostamente, ela terminou a vida como septano septo estrelado, onde registrou a história da vida para alertar outras jovens donzelas a não seguirem o mesmo caminho que ela. Os detalhes lascivos das aventuras eróticas de outrora não nos dizem respeito aqui. Nosso único interesse é a parte inicial da narrativa sórdida, a história da juventude dela, pois a suposta autora de um alerta para garotas jovens é justamente Coriolanne Wilde, uma das garotas enviadas para a Pedra do Dragão como dama de companhia da pequena rainha. Não temos como garantir a veracidade da história dela, nem mesmo se foi ela a verdadeira autora do famoso livro. Alguns argumentam de forma plausível que o texto é produto de várias mãos, pois o estilo da prosa varia amplamente de episódio para episódio. Mas a história do começo da vida da senhora Coriolanne foi confirmada pelos relatos do mestre que serviu em Casa de Chuva durante a juventude dela. Aos 13 anos, registra ele, a filha mais nova de Lord Wilde foi realmente seduzida e deflorada por um rapaz grosseiro dos estábulos. Em um alerta para garotas jovens, o jovem é descrito como um rapaz bonito da mesma idade dela, mas o relato do mestre é diferente e pinta o sedutor como um canalha de 30 anos com cicatrizes de catapora, distinto apenas por um membro masculino volumoso como o de um garanhão. Seja qual for a verdade, o rapaz grosseiro foi castrado e enviado para a muralha assim que se soube do que fizera, enquanto a senhorita Coriolanne foi confinada em seus aposentos para dar à luz seu filho ilegítimo. O bebê foi enviado para a Ponta Tempestade logo depois do nascimento, e lá seria criado por um dos intendentes do castelo e sua esposa estéril. O menino bastardo nasceu em 48 depois da conquista, de acordo com os registros do mestre. A senhorita Coriolanne foi mantida sob olhares atentos depois, mas poucos fora dos muros da Casa da Chuva souberam da vergonha. Quando o Corvo a convocou para ir a Porto Real, a senhora sua mãe disse severamente que ela nunca deveria falar do filho nem do pecado cometido. Na Fortaleza Vermelha, vão tratar você como donzela. Mas quando a garota seguiu para a cidade, escoltada pelo pai e por um irmão, eles pararam para passar a noite em uma estalagem na margem sul da torrente da Água Negra, ao lado do Porto da Barca. Lá ela encontrou certo grande senhor esperando sua chegada. Aqui, a história fica ainda mais confusa, pois a identidade do homem na estalagem é questão de discussão, mesmo entre os que aceitam que um alerta para garotas jovens contém um mínimo de verdade. Ao longo dos anos e séculos, conforme o livro foi copiado e recopiado, muitas mudanças e emendas surgiram no texto. Os mestres que trabalharam na Cidadela copiando livros são rigorosamente treinados para reproduzir o original palavra por palavra. Mas poucos escribas comuns têm essa disciplina. Os septãos, septãs e irmãs santas que copiam e ilustram livros para a fé costumam remover ou alterar qualquer passagem que achem ofensiva, obscena ou teologicamente débil. Como quase todo um alerta para garotas jovens é obsceno, não deve ter sido copiado por mestres nem septões. Considerando o número de exemplares que sabemos existir, centenas, embora a mesma quantidade tenha sido queimada por Baylor o Abençoado, os escribas responsáveis provavelmente foram os septões expulsos da fé por bebedeira, roubo ou fornicação, alunos reprovados que abandonaram a cidadela sem a corrente, apenas contratados nas cidades livres ou saltimbancos, os piores de todos. Sem o rigor dos mestres, esses escribas costumam se sentir à vontade para melhorar os textos que estão copiando. Os saltimbancos têm uma tendência ainda maior de fazer isso. No caso de um alerta para garotas jovens, essas melhorias consistiam no acréscimo de mais episódios de depravação e na mudança dos episódios existentes para deixá-los ainda mais perturbadores e lascivos. Com uma alteração depois da outra ao longo dos anos, foi ficando ainda mais difícil de saber qual era o texto original, ao ponto de até os mestres da Cidadela não conseguirem concordar sobre o título do livro, como foi comentado. A identidade do homem que encontrou Coriolanne Wilde na estalagem perto da barca, se esse encontro realmente aconteceu, é outra questão de discussão. Nos exemplares intitulados Pecados da Carne e Altos e Baixos, que tendem a ser as versões mais antigas e mais curtas, o homem na estalagem é identificado como Sir Boris Baratheon, o mais velho dos 4 irmãos de Lord Rogar.
Em A História de uma Devassa e Perversidade dos Homens, entretanto, o homem é o próprio Lord Rogar. Todas essas versões concordam sobre o que aconteceu em seguida. Depois de dispensar o pai e o irmão da senhorita Coriane, o senhor ordenou que a garota se despisse para que ele a inspecionasse. Ele passou a mão por todo o meu corpo, Escreveu ela. e me mandou virar de um lado e de outro, e me inclinar e me esticar, e abrir as pernas para seu olhar, e até finalmente se pronunciar satisfeito. Só então o homem revelou o propósito da convocação que a levou a Porto Real. Ela seria enviada à Pedra do Dragão, uma suposta donzela, para servir como uma das damas de companhia da princesa Alysanne. Mas quando estivesse lá, ela devia usar a sua astúcia e seu corpo para seduzir o rei. Jaehaerys provavelmente gosta de mulheres e está apaixonado pela irmã. O homem teria dito para ela. Mas Alysanne é uma criança e você sabe. E você é uma mulher que qualquer homem desejaria. Quando sua graça experimentar seus encantos, ele pode voltar a si e abandonar essa tolice de casamento. Talvez até decida ficar com você depois. Quem vai saber? Não pode haver questão de casamento. Claro, mas você teria joias, criados, o que desejasse. Há recompensas valiosas para quem esquenta a cama de um rei. Se a Alysanne descobrir que vocês estão na cama juntos, melhor ainda. Ela é uma garota orgulhosa e abandonaria rapidamente um cônjuge infiel. E se você engravidasse de novo, você e o bebê seriam bem cuidados, e seu pai e sua mãe serão recompensados pelo seu serviço à coroa. Podemos dar alguma credibilidade a essa história? Tanto tempo depois, tão distante dos eventos em questão, com tantos personagens principais mortos há tempos, não há como ter certeza. Além do testemunho da garota em si, não temos fonte para verificar se esse encontro perto da barca aconteceu. E se algum Baratheon realmente se encontrou em particular com Coriane Walde antes dela chegar a Porto Real, não temos como saber o que poderiam ter conversado. Ele poderia só ter dado instruções sobre os deveres dela como espiã e fofoqueira, da mesma forma que as outras garotas foram instruídas. O Arquimedes Cray, ao escrever na Cidadela nos últimos dias do longo reinado do rei Jaehaerys, acreditava que o encontro na estalagem era uma calúnia mal elaborada com a intenção de sujar o nome de Lord Rogar e chegou a atribuir a mentira ao próprio Sir Borros Baratheon, que tinha grandes desavenças com o irmão no fim da vida. Outros eruditos, inclusive o Mace Raven, o maior especialista da Cidadela em textos banidos, proibidos, fraudulentos e obscenos, relatou a história como apenas um conto obsceno do tipo que despertava a luxúria dos jovens rapazes, dos bastardos, das prostitutas e dos homens que faziam uso de seus favores. Entre a plebe, há sempre homens de personalidade lasciva que se deliciam com histórias de grandes senhores e cavaleiros nobres, se aproveitando de donzelas. Escreveu Ryber. Pois isso os convence que seus superiores compartilham de seus desejos primitivos. É possível, mas há certas coisas que sabemos sem sombra de dúvida e que podem nos ajudar a chegarmos às nossas próprias conclusões. Sabemos que a filha mais nova de Morgan Wild, senhor da Casa da Chuva, foi deflorada em tenra idade e deu à luz a um menino bastardo. Podemos ter uma certeza razoável que Lord Rogar sabia da indiscrição dela. Não só ele era o suzerano de Lord Morgan, como também um filho foi entregue ao pessoal da casa dele. Sabemos que Coriane Walde estava entre as donzelas que foram enviadas para a Pedra do Dragão como damas de companhia da rainha Alysanne. Uma escolha singularmente curiosa. Se era para ser apenas dama de companhia, pois vintenas de outras garotas de berço nobre e idade adequada também estavam disponíveis. Garotas cuja virgindade estava intacta e cuja virtude estava além de qualquer repreensão. Por que ela? Muitos questionaram nos anos seguintes. Ela tinha algum dom especial? Algum encanto específico? Se tinha, ninguém comentou na época. Era possível que Lord Rogar ou a rainha Alyssa tivessem alguma dúvida com o senhor pai dela ou com a senhora mãe dela por causa de algum favor ou gentileza no passado? Não temos registro. Nenhuma explicação plausível para a escolha de Coriane Walde apareceu, exceto pela resposta simples e feia proferida por um alerta para garotas jovens. Ela foi enviada para a Pedra do Dragão, não para Alysanne, mas para Jaehaerys. Registros da corte indicam que a Septã Jezebel,
A senhora Lucinda e as outras mulheres escolhidas para a casa de Alysanne Targaryen subiriam na galé mercante Mulher Sábia no amanhecer do 7º dia da segunda lua de 50, depois da conquista, e partiriam para a Pedra do Dragão na maré matinal. A rainha Alyssa havia enviado um comunicado da chegada delas por corvo, mas tinha certa preocupação de que as mulheres sábias, como elas ficaram conhecidas daquele dia em diante, encontrariam os portões de Pedra do Dragão fechados para elas. Seu medo não tinha fundamento. A pequena rainha e 2 guardas reais as encontraram no portão quando elas desembarcaram, e Alysanne deu boas-vindas a cada uma com presentes e sorrisos alegres. Antes de relatarmos o que aconteceu depois, voltemos a olhar brevemente para a Ilha Bela, onde Rhaena Targaryen, a rainha do Oeste, residia com um marido e uma corte própria. É preciso lembrar que a rainha Alyssa não ficou mais satisfeita com o 3º casamento da filha mais velha do que com o que o filho teria logo depois, apesar de o casamento de Rhaena ser de menores consequências. Ela não estava sozinha nisso, pois na verdade Andrew Farman foi uma escolha curiosa para alguém com sangue de dragão nas veias. Segundo o filho de Lord Farman, nem mesmo o herdeiro, Andrew tinha fama de ser um rapaz bonito, com olhos azul claros e cabelo comprido e claro. Mas ele era 9 anos mais novo do que a rainha e mesmo na corte do próprio pai, havia alguns que debochavam dele como sendo meio garota, pois tinha fala delicada e natureza gentil. Um fracasso singular como escudeiro, ele nunca chegou a se tornar cavaleiro, por não possuir nenhuma das habilidades marciais do senhor seu pai e do irmão mais velho. Por um tempo, o pai pensou em mandá-lo para a Vila Velha para forjar a corrente de mestre, até seu próprio mestre dizer que o rapaz não era inteligente o suficiente e mal conseguia ler e escrever. Mais tarde, a pergunta de por que escolhera um marido tão pouco promissor, Rhaena Targaryen respondeu: ele foi gentil comigo. O pai de Andrew também foi gentil com ela e lhe ofereceu refúgio na Ilha Bela depois da batalha sob o Olho de Deus, quando seu tio, o rei Maegor, exigiu a captura dela e os pobres irmãos do reino denunciaram como pecadora devassa e suas filhas como abominações. Alguns aventaram a hipótese de que a rainha viúva tomou Andrew como marido em parte para devolver essa gentileza ao pai dele, pois Lord Farman, também segundo filho que nunca esperou governar, era famoso por gostar muito de Andrew, apesar de suas deficiências. É possível que haja certa verdade nessa declaração, mas outra possibilidade, elaborada primeiro pelo mestre de Lord Farman, pode chegar mais perto da verdade. A rainha encontrou seu verdadeiro amor em Ilha Bela, escreveu o mestre Smike para a cidadela. Não com Andrew, mas com a irmã dele, a senhorita Elissa. Mais velha do que Andrew, 3 anos, Elissa Farman tinha os mesmos olhos azuis e cabelo claro e comprido do irmão, mas de resto era tão diferente dele quanto uma irmã pode ser. De inteligência perspicaz e língua mais perspicaz ainda, ela amava cavalos, cachorros e falcões. Era ótima cantora e arqueira habilidosa, mas seu grande amor era velejar. Que o vento seja nosso corcel, era o lema dos Farman da Ilha Bela, que velejavam pelos mares ocidentais desde a Era da Aurora, e a senhorita Elissa as personificava. Quando criança, diziam que ela passava mais tempo no mar do que em terra. As tripulações do pai dela riam ao vê-la subindo pelos cordames como um macaco. Ela velejou em seu próprio barco em torno da Ilha Bela com a idade de 14 anos e aos 20 já tinha viajado até as Ilhas dos Ursos no norte e até a Árvore no sul. Muitas vezes, para o horror do senhor seu pai e da senhora sua mãe, ela falava de seu desejo de levar um navio para além do horizonte ocidental para descobrir que terras estranhas e surpreendentes podiam existir do outro lado do mar do poente. A senhorita Elissa ficou noiva 2 vezes, uma aos 12 anos e outra aos 16, mas assustou os 2 pretendentes, como seu pai admitia com pesar. Mas em Rhaena Targaryen, ela encontrou uma companheira de mente parecida, e nela a rainha encontrou uma nova confidente, junto com Alayne Royce e Samantha Stockworth, 2 das amigas mais antigas de Rhaena, elas se tornaram inseparáveis. Uma corte particular dentro da corte de Sir Franklin Farman, o filho mais velho de Lord Mark, chamava de Besta de 4 Cabeças. Andrew Farman, o novo marido de Rhaena, era admitido no círculo de tempos em tempos, mas nunca com frequência suficiente para ser chamado de Quinta Cabeça. O mais impressionante foi que a rainha Rhaena nunca o levou para voar com ela nas costas da dragão Dreamfire, uma aventura que compartilhava com frequência com as senhoritas Elissa, Alayne e Sam. Na verdade, é mais do que possível que a rainha tenha convidado Andrew para percorrer o céu com ela, mas ele tenha recusado, pois não tinha disposição aventureira. Entretanto, seria um erro ver o tempo da rainha Rhaena em Belcastro como um idílio.
Nem todos apreciavam a presença dela. Mesmo ali, naquela ilha distante, haviam pobres irmãos, irritados por Lord Mark, como seu pai antes dele, ter dado apoio e abrigo para alguém que eles viam como inimiga da fé. A presença constante de Dreamfire na ilha também criava problemas. Vislumbrando em intervalos de poucos anos, um dragão era uma maravilha e um terror de se ver. E era verdade que alguns habitantes de Ilha Bela sentiam orgulho de ter um dragão nosso. Mas outros ficavam nervosos com a presença da enorme fera, principalmente conforme ela foi ficando maior e mais faminta. Alimentar um dragão em crescimento não é tarefa pouca, e quando ficou sabido que Dreamfire produziu uma ninhada de ovos, um irmão mendicante das colinas interiores começou a pregar que a Ilha Bela logo seria tomada por dragões, que devorariam as ovelhas e vacas e os homens, a não ser que um matador de dragões aparecesse e desse fim à praga. Lord Farman mandou cavaleiros para procurar o homem e o silenciar, mas não antes de milhares já terem ouvido as profecias. Embora o pregador tivesse morrido nos calabouços debaixo de Belcastro, suas palavras sobreviveram, enchendo os ignorantes de medo sempre que eram ouvidas. Mesmo dentro das paredes da casa de Lord Farman, a rainha Rhaena tinha inimigos, e o principal dentre eles era o herdeiro de sua senhoria. Sir Franklin lutara na batalha sob o olho de Deus e sofreu um ferimento lá. Sangue derramado a serviço do príncipe Aegon, o sem coroa. Seu avô morreu naquele campo de batalha junto com seu filho mais velho, e sobrou para ele levar os cadáveres para a Ilha Bela. Mas parecia aos olhos dele que Rhaena Targaryen demonstrava pouco remorso por todo o sofrimento que havia causado à casa Farman e pouca gratidão a ele pessoalmente. Ele também se ressentia da amizade dela com sua irmã, Elissa. Em vez de encorajá-la no que ele via como seu jeito selvagem e voluntarioso, Sir Franklin achava que a rainha devia estar mandando a fazer seu dever perante sua casa, procurando um casamento adequado e gerando filhos. Ele também não gostava da forma como a besta de 4 cabeças tinha se tornado o centro da vida da corte de Belcastro, enquanto o senhor seu pai e ele eram cada vez menos desdenhados. Nisso ele tinha justificativa. Mais e mais senhores bem-nascidos das terras ocidentais e além iam visitar Ilha Bela, observou o mestre Smike. Mas quando iam, era para ter uma audiência com a rainha do oeste, não com o senhor menor de uma pequena ilha e seu filho. Nada disso era de grande preocupação para a rainha e seus familiares enquanto Mark Farman mandasse em Belcastro, pois sua senhoria era um homem amável e de natureza bondosa, que amava todos os filhos, inclusive a filha rebelde e o filho fraco, e amava Rhaena Targaryen por também amá-los. Mas menos de uma quinzena depois de a rainha e Andrew Farman terem celebrado o primeiro aniversário de sua união, Lord Mark morreu subitamente à mesa, engasgado com uma espinha de peixe aos 46 anos. E com seu falecimento, Sir Franklin se tornou o senhor de Ilha Bela. Ele não perdeu tempo. No dia seguinte ao enterro do pai, convocou Rhaena para comparecer em seu grande salão. Ele não se rebaixou indo até ela, e ordenou que ela saísse da ilha dele. Sua presença aqui não é bem-vinda, disse ele. Não é desejada. Leve seu dragão junto, suas amigas e meu irmãozinho que certamente mijaria na calça se fosse ordenado a ficar. Mas não pense em levar minha irmã. Ela vai ficar aqui e vai se casar com um homem escolhido por mim. Não faltava coragem a Franklin Farman, como o mestre Smike escreveu em uma carta para a cidadela. Mas lhe faltava bom senso e, naquele momento, ele não pareceu perceber como estava próximo da morte. Eu vi fogo nos olhos dela, disse o mestre, e por um momento consegui ver Belcastro em chamas, as torres brancas ficando pretas e desabando no mar enquanto as chamas transpunham cada janela e o dragão voava ao redor repetidas vezes. Rhaena Targaryen tinha sangue de dragão e era orgulhosa demais para ficar onde não era desejada. Ela partiu de Ilha Bela naquela mesma noite, voando para Porto Real montada em Dreamfire depois de instruir o marido e as companheiras a seguirem de navio, com todos os que talvez me amem. Quando Andrew, tomado de raiva, se ofereceu para enfrentar o irmão em combate individual, a rainha logo o dissuadiu. Ele faria picadinho de você, meu amor, disse ela. E se eu ficasse viúva pela 3ª vez, os homens me chamariam de bruxa ou coisa pior e me expulsariam de Westeros. Lyman Lannister, senhor de Rochedo Casterly, a tinha abrigado antes, lembrou-lhe ela. A rainha Rhaena estava confiante em que ele a receberia novamente. Andrew Farman, Samantha Stockworth e Alani Royce partiram na manhã seguinte, junto com mais de 40 amigos, criados e bajuladores da rainha, pois sua graça havia formado um círculo de tamanho razoável como rainha do oeste. A senhorita Elissa estava com eles também, pois
pois não tinha intenção de ficar para trás. Seu barco, Fantasia da Donzela, havia sido preparado para a travessia. Mas quando o grupo da rainha chegou a porto, encontrou Sir Franklin esperando. O resto podia ir. Já iam tarde, anunciou ele. Mas sua irmã ficaria em Ilhabela para se casar. Porém, o novo senhor só tinha levado 6 homens consigo e tinha avaliado muito mal o amor que o povo nutria por sua irmã, particularmente os marinheiros, os carpinteiros navais, os pescadores, os estivadores e outros habitantes dos bairros portuários, muitos que a conheciam desde que ela era uma garotinha. Quando a senhorita Elissa enfrentou o irmão, o desafiando e exigindo que saísse da frente, um grupo se reuniu ao redor e foi ficando cada vez mais irritado. Alheio ao humor das pessoas, sua senhoria tentou agarrar a irmã, e nesse momento os espectadores se adiantaram e dominaram os homens dele antes que pudessem puxar as espadas. 3 foram empurrados do porto no mar, enquanto o próprio Lord Franklin foi jogado em um barco cheio de bacalhau recém-pescado. Elissa Farman e o restante dos amigos da rainha embarcaram no Fantasia da Donzela, ilesos, e partiram para Lannisport. Lyman Lannister, senhor de Rochedo Casterly, tinha dado refúgio a Rhaena e ao marido dela, Aegon, o sem coroa, quando Maegor, o cruel, estava exigindo a cabeça deles. O filho bastardo dele, Sir Tyler Hill, lutou com o príncipe Aegon sob o olho de Deus. A esposa dele, a extraordinária senhora Jocasta da casa Tarbeck, fez amizade com Rhaena no tempo que ela passou em Rochedo e foi a primeira a perceber que ela estava esperando um filho. Como a rainha imaginava, eles lhe deram boas-vindas agora, e quando o restante do grupo pousou em Lannisport, os Lannister também os acolheram. Uma festa farta foi preparada em homenagem a eles. Um estábulo inteiro foi dado a Dreamfire, e a rainha Rhaena, seu marido e suas companheiras da besta de 4 cabeças receberam aposentos majestosos no interior de Rochedo, protegidos de qualquer mal. Lá ficaram por mais de uma fase da lua, apreciando a hospitalidade da casa mais abastada de Westeros. Mas com o passar dos dias, essa hospitalidade foi ficando mais inquietante para Rhaena Targaryen. Ficou aparente para ela que as criadas de quarto e servas designadas para eles eram fofoqueiras e espiãs, que contavam tudo o que eles faziam para o senhor e a senhora Lannister. Uma das septãs do castelo perguntou a Samantha Starkworth se o casamento da rainha com Andrew Farman havia sido consumado e, em caso positivo, quem tinha testemunhado o ato. Sir Tyler Hill, o atraente filho bastardo de Lord Lyman, era abertamente desdenhoso com Andrew enquanto fazia tudo o que podia para se insinuar para Rhaena, contando-lhe histórias de seus feitos na batalha sob o olho de Deus e mostrando as cicatrizes ganhadas lá, a serviço do seu Aegon. O próprio Lord Lyman começou a expressar um interesse inconveniente nos 3 ovos de dragão que a rainha havia trazido de Ilhabela, questionando como e quando os filhotes nasceriam. Sua esposa, a senhora Jocasta, sugeriu em particular que um ou mais dos ovos seria um lindo presente se sua graça desejasse demonstrar sua gratidão à casa Lannister pelo acolhimento. Como isso não funcionou, Lord Lyman ofereceu comprar os ovos por uma soma assombrosa em ouro. O senhor de Rochedo Casterly queria mais do que uma hóspede bem-nascida. A rainha Rhaena percebeu. Por baixo da aparente cordialidade, ele era ardiloso e ambicioso demais para aceitar tão pouco. Ele queria uma aliança com o Trono de Ferro, possivelmente por meio de casamento entre ela e seu bastardo, ou um de seus filhos legítimos. Uma união que elevasse os Lannister acima dos Hightower, dos Baratheon e dos Velaryon, a ponto de serem a segunda casa do reino. Ele queria dragões. Com cavaleiros e dragões próprios, os Lannister seriam iguais aos Targaryen. Eles já foram reis, lembrou ela a Sam Stockworth. Ele sorri, mas foi criado ouvindo histórias do Campo de Fogo. Não terá esquecido. Rhaena Targaryen também conhecia a história da cidade franca de Valíria, escrita em sangue e fogo. Não podemos ficar aqui, confidenciou ela para suas queridas amigas. Precisamos deixar a rainha Rhaena de lado por um tempo, enquanto olhamos para o leste novamente, para Porto Real e Pedra do Dragão, onde a regente e o rei continuavam com suas desavenças. Por mais irritante que o assunto do casamento do rei fosse para a rainha Alice e para Lord Rogar, não se deve pensar que era a única questão que os preocupava durante a regência. O dinheiro, ou a falta dele, era o maior problema da coroa. As guerras do rei Maegor foram terrivelmente caras e exauriram o tesouro real. Para encher os cofres, o mestre da moeda de Maegor subiu os impostos existentes e criou novos. Mas essas medidas geraram menos ouro do que o previsto e só serviram para aumentar o rancor com o qual os senhores do território viam o rei. E a situação não melhorou com a ascensão de Jaehaerys. A coroação do jovem príncipe e o casamento dourado de sua mãe foram eventos esplêndidos que o ajudaram muito a conquistar o amor dos senhores e da plebe. Mas tudo isso teve um preço. Um gasto ainda maior estava por vir. Lord Rogar estava determinado a completar o trabalho no Fosso dos Dragões antes de entregar a cidade e o reino para Jaehaerys, mas faltavam fundos.
Edoel Celtingar, o Senhor da Ilha da Garra, foi uma mão ineficiente para Maegor, o Cruel. Tendo recebido uma segunda chance na regência, ele se mostrou igualmente ineficiente como mestre na moeda. Sem querer ofender os outros senhores, Celtingar decidiu impor novos impostos ao povo de Porto Real, que ficava convenientemente próxima. Os impostos portuários triplicaram. Certos bens foram taxados para entrar e sair da cidade, e impostos adicionais foram exigidos de estalajadeiros e construtores. Nenhuma dessas medidas teve efeito desejado de preencher os cofres do tesouro. Em vez disso, as construções quase pararam. As estalagens ficaram vazias e o comércio decaiu visivelmente quando os comerciantes desviavam seus navios de Porto Real para a deriva marca, Valdocaso, Lagoa da Donzela e outros portos onde podiam escapar da tributação. Lenisporto e Vila Velha, as outras grandes cidades do reino, também foram incluídas nos novos impostos de Lord Celtingar, mas lá os decretos eram menos eficientes, principalmente porque Rochedo Casterly e Torralta os ignoraram e não faziam esforços para coletar. Mas os novos tributos serviram para fazer Lord Celtingar ser odiado por toda a cidade. Lord Rogar e a Rainha Alissa também receberam sua cota de reprovação. Outra vítima foi o Fosso dos Dragões. A coroa não tinha mais fundos para pagar os construtores e todo o trabalho no Grande Domo foi interrompido. Tempestades também estavam surgindo no norte e no sul. Com o Lord Rogar ocupado em Porto Real, os dorneses ficaram ousados e começaram a invadir a marca com mais frequência, importunando até as terras da Tempestade. Haviam boatos de outro rei abutre nas Montanhas Vermelhas, e os irmãos de Lord Rogar, Boris e Gerron, insistiram que não dispunham de homens nem de recursos necessários para eliminá-lo. A situação no norte era ainda pior. Brandon Stark, senhor de Winterfell, morreu em 49 depois da conquista, pouco depois de retornar ao Casamento Dourado. A viagem, disseram os nortenhos, exigiu muito dele. Seu filho Walton o sucedeu, e quando uma rebelião repentina se deflagrou em 50 depois da conquista, entre os homens da Patrulha da Noite no Portão da Geada e no Solar das Trevas, ele reuniu suas forças e cavalgou até a muralha para se juntar aos leais patrulheiros para sufocá-la. Os rebeldes eram antigos pobres irmãos e filhos do guerreiro que aceitaram clemência do menino rei. Liderados por Sir Oliver Bracken e Sir Raymond Mallory, os dois cavaleiros vira-casaca que serviram na guarda real de Maegor pouco antes de abandoná-lo por Jarreaeres. O senhor comandante da Patrulha da Noite foi imprudente e deu a Bracken e Mallory o comando de 2 fortes previamente abandonados, com ordens de restaurá-los. Em vez disso, os 2 homens decidiram fazer dos castelos seus assentos e se estabelecerem como senhores. O levante deles durou pouco. Para cada homem da Patrulha da Noite que se juntou à rebelião deles, 10 permaneceram fiéis a seus votos. Depois da vinda de Lord Stark e seus vassalos, os Irmãos Negros retornaram ao Portão da Geada e enforcaram os perjuros, exceto o próprio Sir Oliver, que foi decapitado por Lord Stark com sua célebre espada gelo. Quando a notícia chegou a Solar das Trevas, os rebeldes lá fugiram para trás da muralha, na esperança de se unirem aos selvagens. Lord Walton foi atrás deles, mas 2 dias para o norte, nas neves da Floresta Assombrada, ele e seus homens foram emboscados por gigantes. Foi escrito depois que Walden Stark matou 2 antes de ser arrastado da cela e desmembrado. Os sobreviventes o carregaram de volta a Castelo Negro em pedaços. Quanto a Sir Raymond Mallory e outros desertores, os selvagens o receberam com frieza. Rebeldes ou não, o povo livre não tinha utilidade para corvos. A cabeça de Sir Raymond foi entregue em Atalaia Leste meio ano depois. Quando perguntaram o que havia acontecido ao resto dos homens dele, o chefe dos selvagens riu e disse: Nós os comemos. O segundo filho de Brandon Stark, Alaric, se tornou senhor de Winterfell. Ele governaria o norte por 23 anos. Um homem capaz, ainda que severo, mas por muito tempo não teve coisa boa a dizer sobre o rei Jarreaeres, pois culpava a clemência do rei pela morte de seu irmão Walton e era ouvido com frequência dizendo que sua graça devia ter decapitado os homens de Maegor em vez de os mandar para a muralha. Distante dos problemas do norte, o rei Jarreaeres e a rainha Alysanne permaneceram em seu exílio autoimposto da corte, mas não estavam ociosos. Jarreaeres continuou seu regime rigoroso e treinamento com os cavaleiros da Guarda Real, todas as manhãs, e dedicava as noites a ler relatos do reinado de seu avô Aegon, o Conquistador, que ele desejava ter como modelo para o seu. Os 3 mestres de Pedra do Dragão o ajudavam nessas pesquisas, assim como a rainha. Com o passar dos dias, mais e mais visitantes seguiram para a Pedra do Dragão para falar com o rei. Lord Massey de Baile Pedra foi o primeiro a aparecer, mas Lord Stalton de Pouso das Grárias, Lord Darkling de Valdocaso e Lord Bar Aemon de Ponta Afiada vieram logo depois, seguidos pelos Lord Hart de Harlingford e Moulton de Stockworth.
O jovem Lord Rosby, cujo pai tirou a própria vida quando o rei Maegor caiu, também apareceu e suplicou timidamente o perdão do jovem rei, que Jaehaerys ficou feliz em conceder. Embora Daemon Velaryon, como senhor almirante da coroa e mestre dos navios, estivesse em Porto Real com os regentes, isso não impediu Jaehaerys e Alysanne de voarem de dragão até Derivamarca e visitar seus estaleiros, acompanhados pelos filhos dele, Corryn, Jorgen e Victor. Quando a notícia desses encontros veio ao conhecimento de Lord Rhaegar em Porto Real, ele ficou furioso e chegou a perguntar a Lord Daemon se a frota Velaryon podia ser usada para impedir que esses senhores lambebotas rastejassem até Pedra do Dragão para entrarem nas graças do menino rei. A resposta de Lord Velaryon foi seca. Não, disse ele. Aemon encarou isso como outro sinal de desrespeito. Enquanto isso, as novas damas de companhia e o resto do grupo da rainha Alysanne se acomodaram em Pedra do Dragão. E logo ficou aparente que a esperança da mãe dela que aquelas mulheres sábias pudessem persuadir a pequena rainha de que o casamento dela era imprudente e herético tinha dado errado. Nem orações, nem sermões, nem leituras de Estrela de Sete Pontas abalaram as convicções de Alysanne Targaryen de que os deuses queriam que ela se casasse com seu irmão Jaehaerys, que fosse sua confidente e ajudante e mãe de seus filhos. Ele vai ser um grande rei, ela disse para a Septã Jezebel, para a senhora Lucinda e para as outras. E eu vou ser uma grande rainha. Ela tinha uma crença tão firme nisso e era tão gentil, generosa e amorosa em tudo que a Septã e as outras mulheres sábias não foram capazes de condená-la, e cada dia ficavam mais ao seu lado. O plano de Lord Rhaegar de separar Jaehaerys e Alysanne também não ia bem. O jovem rei e sua rainha iam passar a vida juntos, e embora seja notório que brigariam e se separariam mais tarde na vida para acabarem ficando juntos novamente, o Septão Oswick e Maestre Culiper contam que nenhuma nuvem nem palavras duras abalaram o tempo deles em Pedra do Dragão, antes de Jaehaerys chegar à maioridade. Coriolanne Wall fracassou na tarefa de ir para a cama com o rei? É possível que nunca tenha feito a tentativa? A história toda do encontro na estalagem pode ser ficção? Qualquer uma dessas opções é possível. Quem escreveu um alerta para garotas jovens gostaria de dizer o contrário, mas aqui o famoso texto fica ainda menos confiável e se divide em umas 6 versões contraditórias de eventos, cada uma mais vulgar do que a outra. Não seria bom para a devassa no coração da história admitir que Jaehaerys a rejeitou, nem que ela nunca teve a oportunidade de atraí-lo para o quarto. Então temos uma variedade de aventuras lascivas, um verdadeiro festival de imundície. A história de uma devassa insiste que a senhorita Coriolanne não foi só para a cama com o rei, mas também com os 7 membros da Guarda Real. Sua graça supostamente a entregou para Pate, o Galinhola, depois que saciou seus desejos, e Pate passou para Sir Joffrey e assim por diante. Os altos e baixos omite esses detalhes, mas relata que Jaehaerys não só recebeu a garota na cama, mas também levou a rainha Alysanne para brincar com os dois nos episódios frequentemente associados com as famosas casas de prazer de Lys. Uma história um tanto mais plausível é a contada em Pecados da Carne, em que Coriolanne Wall realmente levou o rei Jaehaerys para a cama, mas encontrou um rei desajeitado, inseguro e apressado, como muitos garotos da idade dele costuma ser quando se deitam com uma mulher pela primeira vez. Naquela época, porém, a senhorita Coriolanne tinha passado a admirar e respeitar a rainha Alysanne, como se ela fosse minha irmãzinha, e também desenvolveu sentimentos calorosos por Jaehaerys. Portanto, em vez de tentar desfazer o casamento do rei, ela assumiu a tarefa de ajudar a torná-lo um sucesso, ensinando a sua graça a arte de dar e receber prazer carnal, para que não mostrasse incapaz quando chegasse a ocasião de ir para a cama com a jovem esposa. Essa história poderia ser tão fantasiosa quanto as outras, mas tem certa doçura que levou alguns eruditos a aceitarem que talvez possa ter acontecido. Mas fábulas devassas não são histórias, e a história só tem uma coisa certa a nos contar sobre a senhorita Coriolanne da Casa Wild, a suposta autora de um alerta para garotas jovens. No 15º dia da sexta lua de 50 depois da conquista, ela partiu de Pedra do Dragão sob a proteção da noite na companhia de Sir Oswald Bullock, o filho mais novo do comandante da guarnição do castelo. Casado, Sir Howard deixou a esposa para trás, mas levou boa parte das joias dela. Um barco pesqueiro o transportou junto com a senhorita Coriolanne até Derivamarca, onde eles pegaram um navio para a cidade livre de Pentos. De lá, seguiram para as Terras Disputadas, onde Sir Howard se inscreveu em uma companhia livre chamada, com singular falta de inspiração, a Companhia Livre. Ele morreria em Myr 3 anos depois, não em batalha, mas de uma queda de cavalo depois de uma noite de bebedeira. Sozinho e sem dinheiro, Coriolanne Wall seguiu para a próxima série de provações, atribulações e aventuras eróticas contada no livro.
não precisamos mais saber dela. Com a notícia da fuga da senhorita Coriane com as joias roubadas e o marido roubado chegou aos ouvidos de Lord Rogar na Fortaleza Vermelha, ficou óbvio que o plano tinha fracassado, assim como o da rainha Alyssa. A devoção e a luxúria se mostraram incapazes de quebrar o laço entre Jaehaerys Targaryen e sua Alysanne. Além disso, a notícia do casamento do rei havia começado a se espalhar. Homens demais testemunharam o confronto nos portões do castelo e os senhores que foram à Pedra do Dragão depois não deixaram de notar a presença de Alysanne ao lado do rei, nem a afeição óbvia entre eles. Rhaegar Baratheon podia falar em arrancar línguas, mas ficou impotente perante os murmúrios que se espalharam pelo território e mesmo para além do Mar Estreito, onde os magísteres de pentos e mercenários da Companhia Livre sem dúvida se divertiam com as histórias que a senhorita Coriane Wall tinha para contar. Está feito! Disse a rainha regente para seus conselheiros quando ela enfim percebeu. Está feito! Não pode ser desfeito! Que os 7 nos salvem! Temos que viver com isso e temos que usar todos os nossos poderes para proteger o que pode vir. Ela tinha perdido 2 filhos para Maegor, o Cruel, e havia uma frieza entre ela e a filha mais velha. Não conseguia suportar a ideia de ficar separada eternamente dos 2 filhos que lhe restavam. Mas Rhaegar Baratheon não conseguiu aceitar de forma tão elegante, e as palavras de sua esposa despertaram uma fúria nele. Na frente do grande mestre Bennifer, do Septão Matthews, de Lord Velaryon e do resto, ele falou com ela com desprezo. Você é fraca! Declarou ele, tão fraca quanto seu primeiro marido, tão fraca quanto seu filho. Sentimentos são perdoáveis em uma mãe, mas não em uma regente, e nenhuma em um rei. Fomos tolos de coroar Jaehaerys. Ele só pensa nele mesmo e vai ser um rei pior do que o pai foi. Graças aos deuses, não é tarde demais. Temos que agir agora para afastá-lo. Um silêncio se espalhou no aposento após essas palavras. A rainha regente encarou horrorizada o senhor seu marido e, como se para provar a verdade de suas palavras, começou a chorar, as lágrimas correndo silenciosas pelas bochechas. Só então os outros senhores encontraram a voz. Você perdeu o bom senso? Perguntou Lord Velaryon. Lord Corbury, comandante da patrulha da cidade, balançou a cabeça e disse: Meus homens nunca vão apoiar. O grande mestre Bennifer trocou um olhar com o Prentice Tully, o mestre das leis. Lord Tully disse: Você quer tomar o trono de ferro para si, então? Isso Lord Rogar negou com veemência. Nunca! Acha que sou um usurpador? Só quero o que é melhor para os 7 reinos. Nenhum mal vai acontecer a Jaehaerys. Podemos enviá-lo para a Vila Velha, para a cidadela. Ele é um garoto dos livros. A corrente de mestre será uma boa para ele. E quem vai ocupar o trono de ferro? Perguntou Lord Celtinger. A princesa Aera, respondeu Lord Rogar na mesma hora. Há um fogo nela que Jaehaerys não tem. Ela é jovem, mas posso continuar como mão e moldá-la, guiá-la, e ensinar-lhe tudo o que precisa saber. Ela tem o direito mais forte de reivindicação. A mãe e o pai dela foram o primeiro e o segundo filhos de Rhaenys. Jaehaerys foi o 4º. Ele bateu com o punho na mesa, nos contra Bennifer. A mãe vai apoiá-la. A rainha Rhaena. E Rhaena sem um dragão. O mestre Bennifer registrou o que aconteceu em seguida. O silêncio se espalhou, embora as mesmas palavras estivessem nos lábios de todos. Jaehaerys e Alysanne também têm dragões. Cahar Corbury lutou na Batalha do Olho de Deus e testemunhou a terrível visão de dragão lutando contra dragão. Para o resto de nós, as palavras da mão conjuraram visões da antiga Valíria antes da destruição. Quando os senhores dos dragões lutaram um contra os outros pela supremacia, foi uma visão tenebrosa. Foi a rainha Alyssa quem quebrou o momento, em meio às lágrimas. Eu sou a rainha regente, lembrou a todos. Até meu filho chegar à maioridade, todos vocês servem a mim, inclusive a mão do rei. Quando se virou para o senhor seu marido, Bennifer nos conta que seus olhos estavam duros e escuros como obsidiana. Seu serviço não me agrada mais, Lord Rogar. Nos deixe e volte para a Ponta Tempestade e nunca precisaremos falar novamente da sua traição. Rhaegar Baratheon olhou para ela com incredulidade. Mulher, você acha que pode me dispensar? Não! Não! Foi nessa hora que Lord Corbury se levantou e puxou a espada, a lâmina de aço valeriano chamada Senhora Desespero, que era o orgulho da casa dele. Sim! Disse ele e colocou a espada na mesa, a ponta virada para Lord Rogar. Só então sua senhoria percebeu que tinha ido longe demais, que estava sozinho contra todos os homens presentes. É o que Bennifer nos conta. Sua senhoria não disse mais nada. O rosto pálido, ele se levantou e removeu o broche de ouro que a rainha Alyssa tinha lhe dado como sinal do seu ofício.
jogou nela com desprezo e saiu da sala. Ele foi embora de Porto Real naquela mesma noite e atravessou a torrente da Água Negra com o irmão Orrin. Lá ficou por 6 dias, enquanto seu irmão Ronald reunia seus cavaleiros e homens de armas para a marcha para casa. A lenda nos conta que Lord Roger esperou a chegada deles na mesma estalagem ao lado da estação da barca, onde ele, ou seu irmão Boris, se encontrou com Corianne Wilde. Quando os irmãos Baratheon e seus homens finalmente partiram para a Ponta Tempestade, eles tinham menos da metade dos homens que haviam marchado com eles 2 anos antes para derrubar Maegor. O resto, parecia, preferia as vielas e as estalagens e as tentações da cidade grande ao bosque chuvoso, as colinas verdes e as cabanas cobertas de musgo das terras da tempestade. Eu nunca perdi tantos homens em batalha como para os prostíbulos e tavernas de Porto Real, diria Lord Roger com amargura. Uma das perdas foi a Era Targaryen. Na noite da dispensa de Lord Roger, Sir Ronald Baratheon e 12 homens dele forçaram a entrada nos aposentos dela na Fortaleza Vermelha com a intenção de levá-la junto, e constataram que a rainha Alyssa havia passado a perna neles. A garota já não estava mais lá, e seus servos não sabiam para onde tinha ido. Depois se descobriria que Lord Corbury a havia retirado de lá por ordem da rainha regente. Vestida em trapos de uma garota plebeia da menor ordem, com o cabelo prateado tingido de castanho, a princesa Aera passaria o resto da regência trabalhando em um estábulo perto do portão do rei. Ela tinha 8 anos e amava cavalos. Anos depois, diria que foi a época mais feliz de sua vida. É triste dizer que havia pouca felicidade para a rainha Alyssa nos anos seguintes. A dispensa do marido como mão do rei destruiu qualquer afeição que Lord Roger pudesse ter por ela. Daquele dia em diante, o casamento deles foi um casamento destruído, uma casca vazia assombrada por fantasmas. Alyssa Targaryen sobreviveu à morte do marido e de seus 2 filhos mais velhos. Há uma filha que faleceu no berço e anos de terror de Maegor o Cruel, e uma rusga com os filhos que restavam, mas não conseguiu sobreviver a isso, escreveria o Septão Barth quando analisou a vida dela. Ela ficou destruída. Relatos contemporâneos do grande mestre Bennifer concordam. Depois da partida de Lord Roger, a rainha Alyssa nomeou seu irmão, Daemon Velaryon, como mão do rei. Enviou um corvo para a Pedra do Dragão para contar ao filho Jaehaerys uma parte, mas não tudo, do que aconteceu e se recolheu aos seus aposentos na fortaleza de Maegor. Durante o resto da regência, ela deixou o governo dos 7 reinos nas mãos de Lord Daemon e não participou mais da vida pública. Seria agradável relatar que Roger Baratheon, depois da volta para a Ponta Tempestade, refletiu sobre seu erro e suas ações, e se arrependeu e se tornou um homem moderado. Infelizmente, essa não era a natureza de sua senhoria. Ele era um homem que não sabia ceder. O gosto da derrota era como bile no fundo da garganta. Na guerra, ele se gabava. Nunca deitaria o machado enquanto ainda houvesse vida em seu corpo. E essa questão do casamento do rei tinha virado uma guerra para ele. Uma que ele estava determinado a vencer. Ainda lhe restava uma última investida. E ele não se acovardou. Foi assim que em Vila Velha, no convento contínuo do Septo Estrelado, Sir Oberyn Baratheon apareceu de repente com 12 homens de armas e uma carta com o selo de Lord Roger, exigindo que a noviça Rhaella Targaryen fosse entregue para eles imediatamente. Quando questionado, Sir Oberyn só diria que Lord Roger tinha necessidade urgente da garota em Ponta Tempestade. O plano poderia ter funcionado, mas a septa Carolyn, que estava na porta do convento naquele dia, tinha determinação de aço e natureza desconfiada. Enquanto acalmava Sir Oberyn com o pretexto de mandar chamar a garota, ela na verdade mandou chamar o Alto Septão. Sua santidade estava, talvez felizmente, para a criança e para o reino, dormindo. Mas seu intendente, um antigo cavaleiro que tinha sido capitão dos filhos do guerreiro até serem abolidos, estava desperto e alerta. No lugar de uma garota assustada, os homens de Baratheon se viram perante 30 septões armados sob o comando do intendente Caspar Straw. Quando Sir Oberyn puxou uma espada, Straw o informou calmamente que 2 vintenas dos cavaleiros do Lord Hightower estavam a caminho. Mentira! E os Baratheon se renderam. Ao ser interrogado, Sir Oberyn confessou o plano todo. Ele entregaria a garota em Ponta Tempestade, onde Lord Roger planejava obrigá-la a confessar que era a verdadeira princesa Aera, não Rhaella. Em seguida, pretendia nomeá-la rainha. O pai dos fiéis, um homem tão gentil quanto de determinação fraca, ouviu a confissão de Oberyn Baratheon e o perdoou. Isso não impediu que Lord Hightower, depois de informado, aprisionasse os Baratheon em um calabouço e enviasse um relato completo do acontecido para a Fortaleza Vermelha e para a Pedra do Dragão.
Donel Hightower, que tinha sido corretamente nomeado de Donel o Moroso por sua relutância em entrar no campo contra o Septão Lua e seus seguidores, pareceu não ter medo de ofender Ponta Tempestade ao aprisionar o próprio irmão do Lord Rogar. Ele que venha tentar libertá-lo, disse ele quando seu mestre demonstrou preocupação sobre como a antiga mão poderia reagir. A própria esposa tirou a mão dele e cortou as bolas fora, e em pouco tempo o rei vai receber sua cabeça. Do outro lado de Westeros, Rogar Baratheon ficou furioso e irritado quando soube do fracasso e do aprisionamento do irmão, mas ele não chamou seus vassalos, como muitos temiam. Ele entrou em desespero. Estou acabado, disse para seu mestre com tristeza. Só resta a muralha para mim. Se os deuses forem bons. Se não, o garoto vai cortar minha cabeça e dar de presente para a mãe. Como não teve filhos com nenhuma esposa, ele ordenou que o mestre escrevesse um testamento e uma confissão, na qual absolveu seus irmãos Borys, Garron e Ronan de terem participado de suas intrigas. Implorou o perdão do irmão mais novo, Orren, e indicou Sir Borys como seu herdeiro de Ponta Tempestade. Tudo que fiz e tudo que tentei fazer foi pelo bem do reino e do Trono de Ferro, concluiu ele. Sua senhoria não teria que esperar muito para saber seu destino. A regência estava quase terminando. Com a antiga mão e a rainha regente enfraquecidos e silenciados, Lord Daemon Velaryon e o restante dos membros do conselho da rainha governaram da melhor forma que puderam. Falando pouco e fazendo menos, nas palavras do grande mestre Bennifer. No 20º dia da 9ª lua de 51 depois da conquista, Jaehaerys Targaryen chegou ao 16º dia do seu nome e se tornou um homem adulto. Pelas leis dos Sete Reinos, ele agora tinha idade para governar sozinho, sem necessidade de um regente. Por todos os Sete Reinos, senhores e plebeus esperavam para ver que tipo de rei ele seria.